Meditação Maranata, o Senhor logo vem. Meditação de hoje, a visão é certa. Em Abacuque 2, versículo 3 diz assim: a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. É interessante essa passagem bíblica, porque nos dá a certeza. Porque aqui é um princípio, né? Embora essa passagem ela tenha um contexto histórico, mas de toda forma ela se aplica a toda e qualquer visão, toda e qualquer revelação, profecia que Deus deixou para os últimos dias, de que não tardará, não falhará, embora pareça para a gente, devido à nossa impaciência, mas Deus cumprirá exatamente tudo no seu devido tempo. No serviço de Deus não precisa haver desânimo, nem hesitação ou medo. O Senhor fará mais do que cumprir as mais altas expectativas dos que nele põem sua confiança. Ele lhes dará a sabedoria de suas múltiplas necessidades, que suas múltiplas necessidades demandam. Deus fará muito mais do que o que a gente espera, ou do que a gente precisa. É necessário que a gente não desanime. É que diz que a gente não hesite em trilhar o caminho que ele nos orienta. E esse caminho só é possível você saber cada passo, cada decisão a ser tomada, se aproximando dele através da palavra dele, que é o único meio seguro, através daquilo que Deus revelou. Está escrito: o Senhor fará mais do que cumprir as mais altas expectativas dos que confiam nele. E essa confiança ela tem que estar na palavra de Deus, não no que a gente acha sobre Deus, não no que a gente filosofa sobre Deus ou no que os outros dizem sobre Deus, mas naquilo que a gente conhece da palavra dele. Pois a palavra dele é a única fonte de poder e verdade, é a única fonte de segurança. E se buscarmos perseverar através do poder e da ajuda do próprio Deus, pedindo fé a ele, e na mesma medida da fé que ele nos conceder, nos alimentarmos cada vez mais, estudando a palavra de Deus, nos alimentarmos espiritualmente, e veremos Deus fazer grandiosas coisas através de nós. E pela causa dele, porque iremos naturalmente querer nos envolver cada vez mais na causa de Deus, que há de levar almas para o reino dos céus e aproximar as pessoas de Deus cada vez mais, fazendo com que elas sejam influenciando elas a se retornarem, a se voltarem para a palavra de Deus, para o próprio Deus, para o Senhor Jesus Cristo, porque é a única fonte segura nesses últimos dias. E sempre foi, na verdade, né? Aqui diz assim: devemos alimentar e cultivar a fé, qual testificaram profetas e apóstolos. A fé que se apodera das promessas de Deus e espera pelo livramento na ocasião e maneira apontados. Você só sabe quando virá o livramento. E ter fé e paciência e esperança de que Deus irá o livrar, se você de fato estiver cada vez mais conhecendo e estudando a palavra de Deus. Porque caso contrário, você irá se apoiar em ideologias humanas, ideias humanas, ou nas suas próprias ideias ou opiniões. E a palavra do homem não tem poder. A palavra do homem, ela é falha. A palavra do homem, ela não pode se cumprir como a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é a única que não falhará. É a única que não te deixará na mão. Que não te enganará. Porém, temos que também ter paciência para que a palavra de Deus se cumpra no devido tempo dela. E essa paciência desenvolve cada vez mais perseverança e desenvolve o caráter e a fé genuína em Deus. E assim como diz na palavra dele, e para cada tentação ele dará o escape, pois não virá tentação que não possamos suportar, porque isso é uma promessa dele. Quando não estamos suportando as tentações é porque não estamos nos firmando na palavra dele. E é importante a gente se atentar a isso. O tempo de espera pode parecer longo, o coração pode ser oprimido por circunstâncias desanimadoras. Muitos daqueles em quem confiamos podem cair ao longo do caminho. Embora possa parecer que está demorando muito,
E muitas vezes, devido à nossa natureza caída e impaciência, a gente tende a ceder fácil ao desânimo e, principalmente, quando confiamos em homens, porque aqui diz que muitos daqueles em quem confiamos podem cair ao longo do caminho. Por isso que a nossa confiança tem que estar completamente, inteiramente em Deus e na palavra dele. Porque na medida que aqueles em quem botamos nossa confiança caírem, a probabilidade de cairmos junto com eles é muito grande. É um perigo. Por isso que Deus disse: maldito o homem que confia no homem. Uma coisa maldita diante de Deus é uma coisa muito séria. E ele também disse que enganoso é o coração do homem. Então não confie em seus sentimentos. Não confie na palavra do homem, somente no que Deus revelou. E Deus cumprirá exatamente o que ele disse, se você confiar e perseverar na fé e na paciência e esperança. Diz mais assim: tenhamos sempre em mente a confortante mensagem. A visão ainda está para se cumprir num tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mas mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. O justo viverá pela fé. É interessante esse final, porque o justo viverá pela fé e não pelo sentimento ou pela vista. Vista em que sentido? De querer confiar somente naquilo que vê. É a síndrome de Tomé. Então a gente tem que ter cuidado, porque se Deus falou, ele cumprirá. Se Deus falou, isso se realizará. Porque a palavra de Deus tem poder. Somos nós que anulamos muitas vezes em nossa própria vida o poder da palavra de Deus. E nos tornamos cada vez mais céticos com relação à palavra dele. Mas aqueles que confiarem humildemente, como uma criança confia na palavra do próprio pai e da própria mãe, verão grandes maravilhas acontecer. E tenhamos fé e perseveramos. E perseveremos para que Deus realize a sua palavra e sua vontade em nossas vidas. E tudo o que está por vir no futuro. Aquelas promessas que diz que Deus nos guardará. Se retivermos a nossa fé com esperança e perseverança, Ele realmente nos guardará, se formos fiéis nessa vida. Então que Deus te abençoe e te ilumine. E até a próxima meditação.